Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal Oceano Místico. Meu nome é Thaís e eu tô aqui com mais uma canalização coletiva com tema dessa vez. Estou fazendo um pouquinho diferente, mas sem perder a essência do propósito aqui. Continuo fazendo canalização artística, só que hoje vai ser por grupos. Então vamos ter dois grupos aqui, duas leituras. E o tema eu anotei porque minha cabeça tá... Quais crenças devo desapegar para começar a prosperar financeiramente? Então, o que acontece? Eu registrei isso no timelapse, tá? Do celular, vocês vão ver os processinhos. Tô fazendo assim pra gente ter uma leitura mais objetiva, tá bom? Essa daqui é a canalização do grupo 1, tá bom? Grupo 1. Então eu vou falar com vocês aqui, grupo 1, o que eu canalizei. De cara, a canalização de vocês me trouxe uma ideia de espaço restrito, tá? Eu vou ler pra não devagar muito. Se eu sentir de falar mais alguma coisa, eu falo. Limitados a um espaço muito restrito, uma energia apagada, porque a energia principal, que foi a primeira que eu peguei, é uma cor que quase não se vê, né? É quase uma cor parecida com a do papel, uma cor muito clarinha. Me trouxe essa ideia de energia apagada. Medo de cruzar as fronteiras. Por quê? Eu comecei fazendo um quadrado que ia para dentro. Ele não expandia, ele contraía. Então é como se a pessoa ficasse sempre delimitada àquele tipo de ação, de pensamento. É sempre a mesma, é como se fosse a mesma dinâmica. Ela não tá indo além do que ela poderia ir, sabe? Muito por causa do medo, né? Então ela vai até certo ponto, depois ela volta para dentro de si de novo, tá? Se sente sem espaço, atravessado por energias e demandas externas, porque veio uma seta, sabe, cruzando exatamente o meio ali desse campo. Então me trouxe uma ideia de invasão assim energética ou de demandas externas. A ideia de se sentir menos porque a seta foi para baixo, então menos valia, uma dificuldade em reconhecer o próprio valor. Aura passiva e com buracos de vazamento. Essa cor azul, independente de quem estuda a aura, tô falando a sensação que me trouxe. Essa cor azul aqui me trouxe uma ideia de aura passiva, tá? Uma coisa muito tranquila. Então, achei interessante que ela tá funcionando bem como um campo de proteção energética, né? Até a página 2, que chega uns pedacinhos aqui que ela fica falhada. Ela vem aqui bem, aí aqui ela falha e aqui ela falha de novo. Então, tem uns buraquinhos de vazamento nessa aura e isso significa o quê? Perda energética, você vira um alvo fácil também para pensamentos intrusivos, desencorajadores, né? Você não tá com a sua energia 100% protegida. Isso pode te deixar um pouco mais debilitado e vulnerável, tá bom? Atravessar camadas de traumas do campo emocional, tá? Porque isso aqui, essa seta para baixo também me fala disso, assim. É como se estivesse indicando a direção para essa frequência aqui, que me trouxe uma ideia de campo emocional, tá? Ou seja, você tem que olhar
Você tem que olhar para as questões das suas emoções. O que você sente emocionalmente quando você pensa em fazer um movimento diferente do que você fez até hoje? O que você sente, não o que você pensa. O que você pensa desencadeia sentimentos. Então, por exemplo, tem uma entrevista de emprego. Aí você pensa, eu não sou bom o suficiente. Isso gera um sentimento, uma emoção dentro de você. Essa emoção tem uma frequência. Essa frequência atrai coisas. E aí você vai manifestando com base na frequência, tá? Então você tem que atuar no campo emocional. Você tem que saber nomear, lidar, encarar, estar em contato com as suas emoções com mais frequência, tá? Para você aprender a lidar com elas de forma madura, não ser refém das suas emoções, tá bom? Por exemplo, você saber que você tem medo de se expor, porque aqui me traz uma energia mais passiva, mas não quero chamar muita atenção, tá? Tenho medo de me expor, isso me dá um desconforto emocional. Ok, vou viver assim para sempre? Como eu posso lidar com essa emoção do medo? Como eu posso trabalhar o medo? Né? O que eu posso fazer para ir mesmo com medo, mas sem me agredir? Né? Qual o trabalho que eu posso fazer? É uma terapia? É o quê? Sabe? Você precisa trabalhar melhor com as suas emoções, com o seu emocional, ganhar maturidade emocional para você se olhar, você ter autoconfiança, se olhar diferente e conseguir expandir. Está muito restrito a esse pedacinho aqui, muito pequeno, tá? Sua frequência está muito diferente da frequência da prosperidade. De fato, você tá um quadrado, né? Uma coisa meio parada, meio travada, assim, né? Até com uma certa teimosia, o quadrado entendeu? O quadrado para se movimentar, ele vai dando cabeçada, sabe assim? Ele não é fluido que nem a roda, o círculo, né? E aqui me trouxe essa ideia da energia da prosperidade porque me traz uma ideia de alta frequência. Se você for olhar como é a ressonância, né? Como é o nome daquele negócio? Frequência cardíaca, por exemplo. O coração, quando ele tá batendo rápido, você vê que fica aquelas linhazinhas com espaço mais curto e elas são bem, né? Quando você tá com uma frequência mais baixa, fica uma coisa mais estabilizada. Então, me trouxe uma ideia de diferenciação muito grande de frequência aqui. Você vibra uma frequência e a prosperidade vibra uma outra que é o oposto do que você tá vibrando, né? Então aqui você precisa trabalhar essa questão de ressonância harmônica, sintonização, você trabalhar as emoções que eu falei pra você trabalhar no campo emocional, elas já vão te ajudar muito a mudar a sua frequência, você trabalhando as suas emoções. Mas uma coisa que ajuda muito é você estar em contato com a alegria. Não sei a vida que você tem, quais são os problemas. Alguns dos problemas eu já sei, mas assim, como você pode se aproximar nos seus dias, na sua semana, da frequência da alegria? O que você faz que te traz alegria? E se permitir sentir. Porque às vezes você tem alegria, sei lá, em cozinhar, mas você tá tão preocupado em ganhar dinheiro que você vai cozinhar pensando nisso, então você não tá mais sentindo a alegria que você sente quando faz a coisa, entende? Aqui se conecta mesmo com essa sensação e, em paralelo, vai fazendo os trabalhos que você precisa fazer de autoconhecimento, de autocura, para você não ficar mais bloqueada, restrito aqui, enfim, por esses medos, tá? Por essa frequência baixa aqui. Tá, aí aqui a gente vem para as cartas. Crenças, né? Veio a rainha de espada com as de espadas e o carro. As crenças que você tem sobre a prosperidade, né, que te atrapalham de prosperar financeiramente, é que dinheiro é uma coisa que tem que ser conquistada com muito esforço, na luta, no suor, né? Fazer por merecer. Me veio muito essa expressão, precisa fazer por merecer. Se você não se sente merecedor, merecedora, e o dinheiro só chega se você fizer por merecer, entende que a conta não fecha, frequencialmente falando?
E é como se o dinheiro tivesse muito associado a uma energia de excelência, ou seja, eu preciso ser perfeito, perfeita, eu preciso fazer tudo muito certo, uma dificuldade em lidar com o erro, com a frustração. Então você pode ser uma pessoa que se cobra demais, uma performance, uma excelência, saber tudo, sabe assim? E isso te atrapalha de fluir, né? Pensa demais, usa, assim, a tua cabeça, a tua mente, né, seus pensamentos, eles não costumam ser muito gentis com você, sabe? Eles te colocam muito pra baixo. E me trouxe uma ideia também de que pode perder fácil, se você começa a pensar que ganhar dinheiro pode ser fácil, existe uma contraparte que diz, então você vai perder fácil. Então é como se você não se permitisse ganhar dinheiro de modo fácil. É como se tivesse que ser uma batalha, uma coisa muito sofrida, para você ter dentro de si uma certeza ou uma impressão de que isso vai permanecer, sabe? O que precisa desapegar, né? O que esse grupo precisa desapegar? Desapegar da crença do não merecimento, né? Aí é um trabalho que não é do dia para a noite. Se você não se sente merecedor, se você não consegue reconhecer suas habilidades, seus potenciais, não é que amanhã você vai estar fazendo diferente, mas amanhã você pode começar a caminhar, tomar uma iniciativa em direção a essa mudança. Ou seja, o que quando eu era criança eu fazia bem, né? O que eu percebo que eu tenho como habilidade? Posso não ser uma pessoa comunicativa pra caramba, ou posso, porque o mago também fala dessa capacidade de persuasão, enfim, de comunicação, mas enfim, eu era uma criança muito comunicativa, ou eu era uma criança mais introvertida, mas eu era muito observador. Eu observava bem, percebia coisas que ninguém percebia. Observa suas habilidades quando você era criança, assim, o que você gostava de fazer com mais frequência, né? Isso pode te ajudar a se reconectar com o seu valor, né? Você começar a perceber, eu sou bom nisso, eu sou boa nisso. Isso aqui eu sei que eu faço bem. Porque quando a gente ocupa esse nosso lugar, né? Vou dar um exemplo. Eu falando de cartas de tarô, tenho uma postura e uma visão de mim. Se me botarem para falar algo sobre matemática ou a fórmula de Bhaskara, eu talvez não sinta a mesma sensação interna comigo mesma naquele lugar, sabe? Existem coisas, assuntos, formas de fazer que a gente se sente mais empoderado, a gente se sente mais à vontade, até mesmo para errar, até mesmo para... Por exemplo, eu tô muito à vontade aqui porque o fato de eu ter escrito à mão, né, não estar fazendo ali na hora, não significa que eu saiba menos do que as pessoas que tiram na hora. Eu fiz por muito tempo aqui no canal leituras tirando a carta na hora, mas às vezes eu percebo que meus vídeos ficam muito longos porque eu tenho essa dificuldade de ser mais direta. E eu tô querendo ser mais direta. Eu acho que é mais legal você acessar a mensagem. Pelo menos eu tô nesse momento agora da minha vida. Querendo trabalhar a minha capacidade de ir direto ao ponto. Então eu tô aqui, tranquilamente, com meu papelzinho. Eu canalizei. Eu sei que foi eu que canalizei. Eu não olhei no Google, não fiz nada. Mas isso aqui me ajuda a não me perder muito. E tudo bem. Tô tranquila com isso. Não tô me sentindo menos por isso. Entende? É uma área que me dá essa condição, eu me sinto assim, né? Mas no começo, lá atrás, eu tinha uma visão de mim tão limitada, tão depreciativa, que quando eu comecei a jogar tarô, eu nem cobrava. Ah, quanto que é? Não, eu gosto de fazer. Tinha uma crença também enraizada em mim, e aqui também tá, tô falando disso porque aqui também tem, que é como se... Não, mentira, né? Aqui não. É aqui? É, aqui sim.
espiritual e material, anotei, tá aqui. Tá escrito aqui. Porque o mago me fez pensar isso, o espiritual e material. Assim em cima como embaixo, né? Ele conecta o céu e a terra, capta do céu e materializa, né? Pega uma ideia e manifesta. Me trouxe essa ideia de que, tipo assim, não posso servir a dois senhores, sabe? Então, assim, eu tinha muito essa crença, sem perceber, de que se eu sou espiritual, ou seja, se eu trabalho com algo que é um dom para ajudar as pessoas, eu não posso cobrar. Que tipo de ser humano eu sou que cobra para ajudar os outros, sabe? Vai ver quanto custa um deck de tarô na Amazon, né? O curso que eu fiz, que eu paguei, né? Esse celular, a luz, tudo. Meu tempo, que é preciosíssimo. Todo mundo, o seu também, né? Mas no começo eu não via dessa forma. Eu me achava tão péssima que qualquer coisa que eu fizesse, as pessoas na verdade estariam sendo muito generosas em aceitar, né? Então, eu sinto um pouco disso aqui, assim, é como se você talvez não reconhecesse os seus verdadeiros potenciais e seu verdadeiro valor, tá? Uma dificuldade de associar o dinheiro a algo espiritual, né? Como se você talvez fosse castigado por isso. E aqui também me veio uma ideia de você precisa desapegar da forma como você vê as pessoas ricas. Você acha que rico é tudo que pilantra ou gente snob? Porque se você acha que todo rico não presta, como você vai se permitir? Sabe assim? Também percebi muito isso em mim há um tempo atrás. As mulheres muito bem arrumadas, empoderadas, assim, com poder aquisitivo, eu sempre olhava torto. Ai, que fútil. Ai, revirava o olho assim, sabe? Como que... Gente, tive que fazer uma pausa rapidinho porque meu namorado chegou e já saiu, tá? Mas, enfim. Como eu tava falando com vocês, se vocês não mudarem essa visão que vocês têm, ou pelo menos se aprofundarem sobre isso, qual é a visão que eu realmente tenho em relação às pessoas ricas, tá? Não é você mascarar uma coisa que você vê. Por exemplo, se você vê que existem pessoas que você conhece, que são snobs, que são escrotas, etc., não é pra fingir que não é, mas ampliar seu repertório, o seu campo de percepção, porque conhecer gente nova, sair para novos lugares, sabe? Eu percebi, conheci, como é que eu fui mudando essa minha crença? Eu fui conhecendo pessoas que tinham dinheiro e que eram legais, que eram generosas, engraçadas, não eram fúteis, entende? E isso me ajudou a provar para minha própria cabecinha que isso é possível, entende? Conselho final aqui fala sobre expandir suas fronteiras de atuação, né? Você começar a trabalhar pouco a pouco essa expansão. Por exemplo, às vezes você está querendo mudar de emprego, ou arrumar um emprego, ou atrair mais clientes. Ao invés de você ficar muito focada nisso que você quer, começa a distribuir sua energia para outras coisas também, tá? Não fica só restrito ao financeiro e profissional, porque as outras áreas da vida acabam ficando em desequilíbrio, né? Relacionamento, família, lazer, prazer, espiritualidade, rotina, autocuidado. Senão você fica muito restrito a duas áreas só da vida, profissional e financeiro, e as outras desequilibram, tá? Então, minha vida também começou a mudar quando eu percebi isso. Eu sequei, tipo, é como se eu tivesse fechado todas as fontes de vida que não fossem profissional e financeiro.
E isso atrapalhou muito, até mesmo minha rede de contatos, porque é energia, é energia. Se você restringe sua energia ao invés de expandir sua energia, é óbvio que a ressonância vai ser igual, restrita, não expansiva, né? Então isso é uma coisa que vocês têm que trabalhar, que tá como conselho final. E me trouxe a sensação aqui que provavelmente vai chegar algum tipo de movimentação, tá? Aí. E seria interessante vocês curarem essas feridas, tá? Existe um aspecto no mapa astral que se chama Quiron. E ele geralmente dá uma dica da onde dói mais na gente, onde é o nosso calcanhar de Aquiles, digamos assim, nossas feridas. Mas ao mesmo tempo, exatamente através dessas feridas que a gente pode se curar. Ser um ponto de cura, de luz, de potência, através exatamente dessa dor, tá? Que a gente sente ou sentiu ao longo da vida. Então, dá uma olhadinha nesse Quiron no seu mapa, dá uma olhadinha nisso, procura uma astróloga, enfim, se aprofunda em si para você saber quais são suas potencialidades e os recursos que você trouxe, para você não ficar só no negativo de si, tá? Porque parece que tem uma abertura e você precisa também se proporcionar essa abertura de energia, de visão, tá? Mas se chegar algo, ou um convite, ou uma mudança, alguma coisa, para você não se bloquear perante isso, tá? Porque tem novas coisas chegando na energia desse grupo. Por isso que foi recomendado aqui as curas. Porque se você não faz a cura e chega a mudança, ou o que você sempre sonhou, você vai jogar fora, você não vai dar conta, você não vai nem perceber talvez que aquilo esteja acontecendo pra você. Ou você vai até perceber e vai ter tanto medo de perder, por causa dessas crenças, que você pode botar tudo a perder de fato, não vai conseguir curtir o que você sempre sonhou, sabe? Vou ler aqui as 3 cartinhas que eu peguei do negócio da infância, né? Suas memórias e experiências de quando era criança tendem mais pro positivo ou mais pro negativo? Quando você pensa na sua infância, você tem mais memórias boas ou não tão legais assim? Como você chegou a essa conclusão? Minhas gatas viram um inseto. Como você chegou a essa conclusão? Você procura se encaixar em um modelo de vida em que existe amor, segurança e outros benefícios? Por quê? Em algum momento da sua infância, esse modelo deixou de existir? Ou seja, em algum momento da sua infância você sentiu que não tinha amor, segurança ou algum tipo de benefício? E aí você procura isso nas suas relações ou modelos de vida, né? Como isso afetou ou ainda afeta você? As pessoas... Minha voz foi embora. As pessoas consideram você uma pessoa difícil? Aqui quando eu li essa segunda carta, foi quando a voz deu essa falhada, né? Como se eu não conseguisse me expressar. Talvez essa questão, né, da segurança e tudo mais tenha afetado você justamente nessa questão da autoexpressão, de você projetar a sua voz, colocar a sua voz, expressar suas vontades, expressar seus desejos, saber o que você quer, no que você acredita, sabe? As pessoas consideram você uma pessoa difícil? Você acredita que esse comportamento pode estar ligado às feridas não cicatrizadas da sua infância? E aqui é a reflexão para sim e para não. As pessoas te consideram uma pessoa difícil? Sim. Por que será que eu sou uma pessoa difícil? Não me considero uma pessoa difícil. Ok. O que isso pode significar? Será que eu não sei impor limites? Né? E aí todo mundo gosta de mim porque eu não atrapalho, não incomodo, sou invisível? Né? Ou se sou uma pessoa difícil, segundo o ponto de vista das pessoas, será que existe muita necessidade de controle? Por causa desse medo, essa necessidade de ter segurança? Né?
Essa reflexão você tem que fazer tanto pro sim quanto pro não, tá? Enfim, grupo 1, espero ter ajudado, tá? Aqui, com certeza, essas questões das crenças em relação à prosperidade, né? A prosperidade financeira, principalmente, tem sim raízes, né? Na família, principalmente em relação à sua mãe, tá? A energia materna. Ou, adaptando aqui para um coletivo, nem todo mundo teve contato com a mãe, enfim, pode estar falando aqui de uma energia feminina, ou seja, uma dor ou uma limitação em relação à intuição, em relação a autocuidado, autoamor, tá? Você saber se amar, você saber se cuidar, você saber se nutrir, tá? Se olhar com carinho, pode ter isso aí também, que tem relação com o que eu falei, tá bom, grupo 1? Vamos agora pro grupo 2. Do grupo 2. Canalização do grupo 2. Eu vou ler o que me veio e eu vou acrescentando de acordo com a necessidade. Convergência, excessos. Essa canalização me trouxe uma ideia de múltiplos estímulos, ideias, projetos, demandas, tá? Aqui tem muita coisa acontecendo no campo desse coletivo. Já vamos partir daí. Vou fazer o link com a questão do dinheiro, mas já me fala aqui de muita coisa acontecendo simultaneamente, tá? Existe uma intencionalidade amorosa, dinâmica, alinhada. Por que eu tô falando isso? Essa intencionalidade amorosa dinâmica. A primeira cor que eu usei foi o rosa na diagonal, da esquerda para a direita. Não teve curva, foram 4 linhas retas. Né? E o rosa me traz essa ideia de amor, uma energia amorosa, acolhedora. Então existe uma intencionalidade amorosa em direção a algo, tá? Mas também tem muita interferência por causa do excesso de energias envolvidas, porque além do rosa eu tenho o cinza, eu tenho o verde, eu tenho o amarelo clarinho, e cada um tá fazendo um movimento, mas o que eu achei interessante é que todos eles estão convergindo para um ponto na direita, ou seja, algo que está vindo do passado em direção ao futuro num ponto em comum, mas esse meio de caminho tá babado, né? Porque as linhas são diferentes, mas a maioria converge no mesmo destino, no mesmo ponto. Aqui me fala também de pessoas multi-habilidosas, com multipotenciais, ou seja, aquelas pessoas que têm facilidade, tá? Façam a adaptação aí, tá? Não é todo mundo que está assistindo o grupo 2 que vai se identificar com isso. Alguns podem se identificar, outros não. Sabe aquelas pessoas que têm muita facilidade em fazer vários tipos de coisa? São boas escrevendo, são boas, desenhando, são boas tendo ideias, são boas, sabe assim, são boas em várias coisas. Eu acho que isso pode ser algo que esteja representado nessa confusão toda aqui.
você pode ter múltiplas habilidades e às vezes fica difícil para você escolher uma, focar numa coisa, né? E para outras pessoas aqui, tem essa necessidade. Calma, deixa eu organizar o que eu quero falar. Tem umas pessoas que têm múltiplas habilidades. Tem outras pessoas que têm dificuldade em focar numa coisa só, tá? Coisas separadas. Você tem múltiplas habilidades, não necessariamente é obrigatório que você tenha dificuldade em focar numa coisa só. Então, organizei essa parte. Aí a dica aqui, para quem tem dificuldade de focar numa coisa só, é você começar a enquadrar o que precisa da sua atenção primeiro, tá? Por que eu tô falando isso? Porque diante de todos esses estímulos, tem um quadrado aqui, pegando uma parte desse todo, tá? Então me fala de você aprender a focar assim. Pega um pedacinho, vai para um outro pedacinho, vai para um outro pedacinho. Até chegar um momento em que você vai conseguir dar conta desse todo. Mas no começo, vai fazendo de pedacinho em pedacinho. Pode ser que você esteja realmente caminhando em direção a um ponto em comum, a um propósito, mas isso está demandando de você mexer com várias coisas ao mesmo tempo. Posso tentar ilustrar aqui. Exemplo. Uma pessoa que trabalha por conta própria, com rede social, por exemplo, uma pessoa que precisa vender seu trabalho e usa a rede social. Ela atende os clientes, ela elabora os posts, ela cria a legenda, ela, entendeu? Faz os atendimentos, cuida do financeiro, tá entendendo? É uma pessoa só, mas dessa pessoa só, muitas demandas estão existindo. Ela tá tendo que conciliar, dar conta de muita coisa ao mesmo tempo, simultaneamente. Mesmo que todas essas coisas estejam convergindo para o mesmo ponto, ou seja, meu trabalho como autônomo. É um ponto em comum aqui. Tudo isso que eu tô fazendo é para avançar com isso. Mas existe essa confusão às vezes, porque você tem as suas coisas, suas habilidades, suas facilidades, tem as coisas que você não tem tanta facilidade, mas que tá aí precisando de você pra coisa andar, né? Então, aprender, começar de pouquinho em pouquinho, enquadra o que precisa e vai seguindo assim. Aqui veio, não tenha medo de expandir, tá? Esse grupo pode perceber que está começando a fazer esses movimentos, está começando a caminhar para uma expansão e pode estar rolando um certo... Será? Crenças em relação ao dinheiro. Me veio aqui que esse grupo está passando por uma transição a nível de crença, tá? É um grupo que está transitando do passado, que era uma crença de se eu prospero, se eu tenho dinheiro, serei abandonado, rejeitado. Vou sofrer muito. As pessoas que eu amo vão me trair, vão me deixar, né? Então, me parece que o passado desse grupo era essa crença que predominava. Mas esse grupo está recebendo muita influência, lembra que eu falei? É um campo que está com muita coisa acontecendo. Então, inclusive, muitas curas, né? Então, eu vejo que esse grupo está saindo dessa visão de prosperar é igual ser abandonado, traída, rejeitada, sofrer, para uma visão de eu atraio abundância, prosperidade. Eu não preciso me matar, me esfolar. Eu emano uma frequência e eu atraio. Mas não é no sentido de não fazer nada, é no sentido de fluidez, tá? Aqui é um grupo que está querendo sintonizar, está transitando para uma percepção, uma crença de que o dinheiro, ele chega até você a partir de uma sintonia. Então esse grupo está tentando
tá tentando, às vezes volta para as crenças do passado, né? Porque, como eu falei, é uma transição. Então, às vezes você vai se perceber mais em relação ao passado e às vezes você vai se perceber mais nessa direção de querer sintonizar com essa prosperidade. Então, é um grupo que percebe, tá tendo mais consciência de quando tá forçando muito a barra. E aí, é um grupo que tá conseguindo analisar melhor essa frequência, sabe? Agora eu preciso dar uma pausa, agora eu preciso observar, agora eu não vou fazer, tá? É um grupo que pode ter dificuldade em relaxar, tá? É um grupo que pode ter dificuldade em relaxar. Aquelas pessoas assim, eu preciso fazer alguma coisa para o dinheiro vir. Lembra que eu falei que tá nessa transição de coisas do passado para uma nova visão? A nova visão é: eu sintonizo, eu atraio. Tá indo, mas nesse processo do indo, às vezes você pode falar: cara, eu tenho que fazer alguma coisa, se eu não fizer, não vem o dinheiro, né? E aí vocês estão começando a dialogar com essas duas partes para encontrar esse equilíbrio entre o fazer e o não fazer, tá? Tá, já falei isso. Desapegar, o que precisa desapegar? Autocrítica, excesso de racionalidade, comparação, rigidez, barganha e pressa, né? Falei isso porque aqui essa rainha de espadas, ela me fala muito dessa questão. É uma rainha que tá jogando fora as emoções, o lado mais intuitivo, mais sensível. Ou seja, pode ser que você precisa desapegar de um excesso de mente, porque esse burburinho todo que está acontecendo pode estar exigindo muito do seu mental, porque você pode estar com medo de não dar conta de tudo e aí você tenta ir para o mental para controlar. Só que o que eu tô vendo aqui é que você precisa confiar mais no tempo das coisas e mais na sua intuição, tá? Mas vamos voltar aqui. O que precisa desapegar? Essa autocrítica, que às vezes eu vejo que esse grupo pode se comparar demais, tá? Se cobrar demais, se comparar demais. E essa carta me traz uma ideia de barganha, né? Porque ela aqui nesse deck tá fazendo uma oferta para ele, e ele tá ponderando, mesmo sabendo que não é a coisa certa a se fazer. Então me fala do seguinte: às vezes essas pessoas aqui estão com uma pressa de ver um resultado em relação ao dinheiro, estão percebendo essas mudanças, estão sentindo coisas boas na energia, apesar de toda essa movimentação, e podem estar com pouca paciência para o tempo de construção das coisas. Então você pode começar um movimento em direção a algo e aí brilha um pouquinho melhor lá pro outro lado e você tenta ir pro lado que você acha que vai ser mais rápido, mas não é o que você de fato quer. É o que você acha que vai trazer mais dinheiro, é o que você acha que vai ser mais rápido. Lembra que vocês estão nessa transição? Então aqui, para esse grupo, né, o conselho é sintonizar com a intuição, com os sonhos que você tem à noite. Pode ser que esse grupo esteja sonhando muito. Esse grupo aqui tá tendo uma influência de dimensões, tá? Parece que a cura que tá rolando nesse subconsciente de vocês em relação às crenças do passado possa estar acontecendo muito a nível de dimensões quando você dorme. Quando você dorme, você acessa, né, conhecimentos, lugares, pessoas que te ajudam e aí isso te trabalha para você ir evoluindo e crescendo. Alguns podem lembrar, outros não, mas o fato é, vocês estão atravessando esses portais, essas dimensões. Quanto mais vocês trabalharem a flexibilidade de vocês para isso, ou seja, não ficar extremamente racional, mental, controlador, quanto mais vocês permitirem esse equilíbrio entre estrutura, compromisso, agenda, constância, né? Para construir algo grandioso, a gente tem que ter essa parte. Mas não ficar presa a ela. Porque me parece que esse grupo tem uma pegada mais intuitiva, mais artística, mais, sabe, mais sensível. Então, não negue a sua natureza, mas também
não se restrinja a uma única forma de ser. Você tem que saber quando que você vai dar passagem para a intuição, quando que é o momento de estruturar, seguir aqui o que você planejou, honrar com o que você se propôs a fazer, né, para aumentar a sua confiança em você mesmo. Parar de barganhar. Lá vai ser mais rápido, lá, entendeu? Se conecta com o que você quer, com o que você acredita e tenha paciência com o processo. A gente planta a semente hoje. Ela tem um tempo para florescer. Não é de um dia para noite. Tá? Esse grupo aqui tem que trabalhar exatamente essa questão, né, da estrutura, da construção de algo grandioso com o tempo. O Cavaleiro de Ouros me fala de algo confiável, algo que tende a dar frutos, né, que tem uma certa estrutura. Junto com o Imperador, sabe? Me passa isso, só que é isso, é lento, porque é grandioso, mas é lento. Então você não pode querer correr com esse processo, você tem que confiar que essas energias todas, é isso, me parece que tá rolando cura, movimentação, transição, várias coisas ao mesmo tempo, você tá segurando vários pratinhos, você tá recebendo muita coisa, e nisso tudo você tem que saber os momentos em que você silencia tudo para você se conectar com você, para você ser canal, para você conseguir lidar com todo esse trelelê aí, tá? Então, esse grupo 2, o conselho é esse, assim, e se conectar mais, dar mais passagem para sua intuição, tá? Para a intuição, para os sonhos, e abrir um pouco mais a sua capacidade de canalização. Sua capacidade de canalização. Então escreve mais, tá? Mesmo que isso não seja algo que faça parte da sua vida, tenta reservar um momento para você sentar e escrever sem filtro, sabe? Um momento assim no seu dia, 5 minutos. Isso eu acho que vai te ajudar a estruturar as coisas aí dentro de você, principalmente. Cartinhas das crianças aqui da infância. Quando tem uma sensação de vazio, você se conecta com a sua criança interior para buscar respostas? Como faz essa conexão? Depois disso, como você se sente? Então aqui, ó, as pessoas que ao sentirem, sei lá, um medo, uma sensação de vazio, alguma coisa, a dica é, se conecta com a sua criança, tenta perguntar, ver o que ela quer, se ela tá precisando de algo. Às vezes pessoas que têm medo, podem ter medo de assumir responsabilidade, de crescer no sentido assim, de ser um referencial na área que atua, né? O Imperador é uma autoridade. Então podem ser pessoas que têm medo de ocupar esse lugar. E isso pode estar relacionado com a prosperidade financeira, né? Porque é a sua criança que não está pronta. É ela que está, digamos, direcionando, né? Assumindo o leme do seu barco. E é a sua criança ferida, não é a criança solar, né? Então você tem que olhar para ver o que essa criança ferida está querendo, o que está rolando ali, que ela está falando muito alto assim, não vou dar conta, não vou dar conta. Como que a mulher ou o homem, enfim, que você se tornou, pode acolher essa criança. Pegar ela e falar, eu tô aqui contigo, o que você precisa? Vamos junto. Né? Você era uma criança feliz? Aqui atribui a sua resposta. Nosso passado faz parte da nossa história. Até que ponto o seu passado interfere no seu presente? E por quê? Isso aqui tem tudo a ver com isso aqui, né? Com a
A crença do passado, né, de que se eu prosperar, se eu der certo, se eu tiver dinheiro, eu vou ser abandonada, traída, rejeitada, vou sofrer, né? Vou ficar isolada, vou sofrer, não vou ter ninguém. Então, esse passado, às vezes, pode vir atuar no seu presente e você fica mais hesitante, você se auto-sabota, você não vai em direção àquilo que realmente te traria prosperidade, porque no fundo você associa essa prosperidade a perder as pessoas que você mais ama. Então, eu vejo que vocês estão indo bem, esse grupo aqui tá indo bem. Só precisa fazer esses pequenos ajustes, sabe? Confia nessa transição, olha mais para esse lugar do alinhamento, não da luta, não da ação, o fazer por fazer, sabe? Aqui é ação inspirada, você vai fazer algo porque você canalizou que aquilo ali é o melhor a se fazer, sabe? Eu hoje tinha 4 demandas pro dia, tá? Só que eu tava muito perdida sobre por onde eu ia começar, qual era mais importante, qual que seria melhor fazer em que momento. Sentei, parei. Eu gosto de usar as cartas, mas quem não tem carta pode sentar, parar e sintonizar com o que o coração gosta. Você pensa, fazer tal coisa, como você sente seu corpo, seu coração? Fazer com mais alinhamento, porque se eu tento fazer uma coisa que naquele momento não estava propício, não estava alinhado com o meu coração, ia travar. Eu pensei em começar gravando o vídeo, mas eu tô gravando mais agora no fim do dia, porque eu vi que não era a melhor energia pro momento. Aí eu comecei fazendo outra coisa e fluiu. Aí fluiu, me senti bem, gostei. Agora eu vim gravar o vídeo com uma energia diferente. Entendeu? É assim. Confia mais nessas pausas para você canalizar, captar o que é mais coerente ser feito, tá? Não se cobre tanto e não barganhe mais para você querer cortar os processos, apressar a ordem das coisas, tá? Confia no tempo, porque às vezes no começo é onde vai pegar mais tempo, porque você está criando uma base. Pode parecer que nada está acontecendo, porque essa base tem que estar firme. Se ela não está firme, depois a construção toda desaba, né? Então não fica muito preocupado em querer ver a coisa. Vai fazendo a base, o que vai sustentar toda a sua construção. Com carinho, com zelo, com entrega, paciência, tá? E se conecta mais com esse seu lado intuitivo, espiritual, místico, tá? Para alguns aqui pode até ter canalização de guias e mentores sobre o que você pode fazer para lidar com essa fase de muitas coisas de uma maneira melhor, mais alinhada, tá bom? Foi isso que eu vi para esse grupo 2, espero que tenha feito sentido para vocês. Um beijo, até a próxima. E se puder, comenta aqui, coloca aqui nos comentários se você tem alguma dessas crenças que eu falei, se você tem mais alguma que não foi dita aqui, eu vou adorar saber, tá bom? Um beijinho, tchau, tchau.